Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vamos abordar assuntos relacionados à pediatria, algumas intercorrências também, mas é claro, um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta! Novamente, eu estou aqui com a presença ilustre da minha queridíssima amiga, doutora Larissa Trivelato. Doutora Larissa, muito prazer novamente estar aqui com você. Prazer é meu e vamos lá, né? Doutora Larissa, vamos abordar agora uns assuntos relacionados à pediatria. O que mais vimos nessa questão da Covid, entrando no assunto da Covid-19, foi justamente o receio das mães na questão da vacina. O que você pode falar? É recomendado, não é? Muitas falam, eu não vou vi várias pessoas da minha família vacinarem contra a Covid, teve Covid. Enfim, o que você pode alertar? Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou começar com essa fala sua, porque ela é muito importante. Quando a gente fala assim, ó, nós estamos vacinando para Covid porque está tendo muitos casos, entendeu? É a mesma coisa da vacina da gripe. Eu vacinei a vacina da gripe e tive gripe. Não. Entendeu? A gripe estava circulando, a Covid estava circulando. E aí, quando você vacinou, coincidiu de ao mesmo tempo você ter. Você teria de toda forma, entendeu? A vacina não causa doença. A gente tem que ter isso muito claro, né? O efeito que eles falam de vacina não tem nada a ver com a doença, né? Até muita gente fala assim, mas aumentaram os casos de miocardite, né? Em comparação aos casos anteriores. Será que isso foi da vacina? Gente, antes da doença que você está comparando, também aumentaram os casos de miocardite com a Covid, sim, entendeu? Então, a gente tem que entender uma questão de temporal, né? O que a gente está comparando com o quê? E isso faz uma bagunça muito grande na cabeça das pessoas, né? Quando a gente vai ver artigos científicos, a gente tem que entender metodologia, a gente tem que entender um pouco essa parte de o que veio antes e o que veio depois. Então, eu acho que isso é fundamental. A vacina não causa doença, a gente tem que entender isso. A vacina é protetora, né? Lógico, tem alguns efeitos, toda vacina tem, e a gente às vezes se esquece disso, como toda medicação tem todo efeito colateral, né? A gente fala de efeito colateral com tudo. A vacina é uma medicação, mas é uma medicação que a gente fala em custo-benefício. O que é melhor, você vacinar ou você ter a doença, né? Então é isso que a gente tem que deixar bem claro quando a gente pensa em vacinação. Inclusive, o que acontece, no que eu vejo que acontece com o ser humano é que assim, quando começa a infância, cartão de vacina em dia, tudo bonitinho, todo tranquilo. Aí chega um período de uma certa idade, parece que as pessoas são negligentes e esquecem a questão da vacina, o tanto que ela é importante até na fase da idade idosa, que a gente chama, né, que entra na idade da geriatria, e é muito importante a vacina, e as pessoas, elas ficam negligentes com isso. Justamente por causa desse receio. Eu acho que no começo tem a mãe, né? Que é a figura responsável, a figura materna, que cuida e faz tudo ali. Então a mãe leva, a mãe vacina, tem aqueles cartões lindos, né? E assim, dá muito orgulho a gente pegar uma pessoa que tem um cartão completo, tem gente que tem o seu cartão de infância, né? Obrigada. Então, assim, a gente tá ali na vacinação. E depois, quando a gente acaba cuidando da gente, a gente é negligente com a nossa saúde em tantos aspectos, né? Eu acho que a vacinação é só um reflexo da nossa negligência com a alimentação, às vezes com a atividade física, com tudo que a gente acaba passando. Mas a gente tem que entender que nós temos o melhor sistema de vacinação do mundo, com muito orgulho do nosso SUS. Eu sou muito orgulhosa disso, sinceramente. Defendo muito a vacinação, defendo muito o nosso SUS. Então, assim, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar, se você tem dúvida, se o seu cartão de vacina está completo, vá no posto de saúde, entregue ali e fale, tem alguma vacina para eu tomar? Porque assim, a equipe é muito capacitada, a gente faz muita capacitação na nossa equipe, então vá lá, é de graça, não tem desculpa, sabe? Pra gente não estar vacinando. Todo mundo tem que vacinar, gestante tem que vacinar, idoso tem que vacinar, criança tem que vacinar, pai e mãe tem que ser responsável e competente para vacinar, porque você tem que se vacinar. Se você pega uma doença, ou se o seu filho pega uma doença, que poderia ser prevenida por vacina, e vem a óbito, isso não tem... É uma negligência enorme. Não, eu não falo nem só da negligência. A culpa posterior, eu tenho uma paciente que a filha pegou meningite e faleceu de uma meningite vacinal. Meu Deus. Filha de 4 anos. Isso é pra sempre, entendeu? Isso é pra sempre. E foi uma opção. Então, assim... A culpa fica muito grande, a mãe hoje faz campanha para vacinação. Então a gente tem que entender isso, entendeu? Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Eu vejo que por trás, muitas vezes, as pessoas que são contra a vacina, obviamente a gente tem que respeitar a opinião de cada um e tudo mais. Mas o que eu penso, como mãe agora falando,
Tá, vamos supor, eu sou contra a vacina, vamos supor. Eu não posso impor essa vontade minha sobre a vida da minha filha. Se na vida adulta, quando ela for contra a vacina, aí é uma questão dela. Mas enquanto mãe, eu não posso ser negligente com a saúde dela. E porque as pessoas, elas pensam assim, isso daí é um processo farmacêutico, porque é de indústria e tal. Não importa. Eu vou pecar pela falta de algo que tenha a possibilidade comprovada de preservar a saúde da minha criança por causa que é uma coisa de capitalização, é uma coisa da indústria do governo? Não. Justamente para tirar as pessoas tinham que ter isso na mente. Justamente para tirar essa culpa ou a possibilidade de acontecer uma coisa mais grave com uma criança, tem que ter a vacinação. Quer ver uma coisa muito legal que a nossa geração pode ver? Você teve catapora? Tive. Você vê catapora hoje? Não. Varicela, muito raro. A vacina muito tá raro. aí, muito raro. Eu tive catapora, tenho até cicatriz. Uhum. Minha geração teve catapora. Gente, não faz tanto tempo. Deixando isso claro. A minha geração toda, a nossa geração teve catapora. Hoje não tem. Porque vacina, que é um exemplo mais claro que a gente pode ver. Porque às vezes você fala assim, essas doenças. Por exemplo, é o sarampo mesmo. Eu não tive sarampo. A minha geração não teve sarampo. Sarampo foi da geração dos nossos pais, porque teve a vacina e a gente já não teve. Uhum. E voltou agora, né? Porque o pessoal deixou de vacinar. Então, isso você fala assim, nossa, mas é uma coisa que eu não tive contato, né? Então, fica no imaginário ou no estudo. Agora, vamos pra varicela, vamos pra catapora. Olha aí, tá aqui pra gente ver, né? A gente teve nesse meio de existir e não. Então... E eu fico imaginando eu fico me perguntando por que as pessoas têm tanto receio com relação à vacina. Porque toda vez que eu vacino contra a gripe, eu fico gripada. Toda vez... Não, gente, isso é igual você falou. Já estava. Simplesmente coincidiu ali de aparecer a doença. E eu acho que quando a pessoa tem dúvida, fala, nossa, doutora, eu recebo muita mensagem assim, sabia? Tá doente, vacina ou não vacino? Doutor, isso, eu acho que meu celular, todas as mães já me perguntaram isso alguma vez. O que você acha da vacina tal? Qual que é melhor? Sim. E todas as mães já me perguntaram isso. Tem que perguntar. Pergunta, vai no seu pediatra, pega uma pessoa que você confia. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo que o pediatra tem que andar junto. Entendeu? Então, assim, vai lá e pergunta. Uma questão muito que me aparece assim, tá doente, posso vacinar ou não? E hoje o que a gente tem feito não está com febre, não tá, assim, uma doença mais grave, uma doença branda, a gente tá vacinando, pra não perder o tempo, a oportunidade de vacinação. Sim, e é muito importante. Com certeza. E Larissa, vamos agora partir para um outro assunto que eu acredito que é de muito dúvida dentro do seu consultório. O processo da queda do umbigo, do cordão umbilical. Como que a gente pode averiguar? Quanto tempo? Qual a orientação que você dá para as mães? Então, assim, a gente tem até uma resolução da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021, tenho quase certeza da data. Então, o que ela fala? Que o mais importante do cordão umbilical, e isso é fato, o mais importante é ele estar seco, tá? Ele ser limpo e seco. Então, água e sabão resolveria bem o problema pelos estudos, tá? Eu vou te falar que os estudos muitas vezes não são feitos também no nosso país, então a realidade da nossa população é um pouco diferente. O que eu faço dentro do meu consultório, que também é recomendado por essa determinação, a gente tem a opção de só água e sabão, e tá bem sequinho, bem limpinho, bem cuidado ali. A gente tem a opção do álcool, que eu vejo que tem um resultado muito bom, o álcool 70%, que é o que eu coloco no meu consultório. Ele seca mais rápido, eu gosto mais do manuseio do álcool, faz uma limpeza muito boa. E muitas vezes os pais têm medo de limpar. Medo de lavar. Então, eu vejo que o álcool vem ali, entra num reforço, né? Por esse medo. E tem a opção de clorexidina, que seria uma terceira opção que pode ser usada, mas não é uma coisa tão de rotina que a gente tem. Então, o que é muito importante do cordão? Primeiro, entender que não dói. Não dói. Gente, se você o neném chora na hora que a gente limpa. O receio de primeira viagem é justamente... deixa eu pegar aqui de forma bem levezinha e tal. E às vezes nem faz o cuidado da limpeza direito. Porque tem medo da dor. Não dói. Mas pensa bem, se você tá colocando uma coisa gelada na sua barriga e você não sabe o que tá acontecendo, você vai gritar. Então a criança muitas vezes chora durante a limpeza. Não é porque não dói. Não é porque dói, mas é por um desconforto, um medo do que tá acontecendo. Então a gente tem que limpar bem a borda, tirar toda a sujeirinha, tá bom? Que fica
fica ao redor, limpar aquele coto umbilical, deixar ele sequinho, e aí o dentro da fralda, fora da fralda, depois, né? Tanto Sim. faz, fica tranquilo, isso aí do jeito que você se sentir mais à vontade. A queda do coto umbilical geralmente está em torno de 10 dias de vida, 7 a 10 dias, mas até 30 dias de vida é normal. Quando cai depois disso, a gente tem algumas doenças para pesquisar, né? Então, assim, é uma coisa que o pediatra vai sempre te perguntar. E uma coisa que também eu acho que tem que ser orientada é que depois que cai, isso aí todo mundo acha assim, que depois que cai tá tudo bem. Não, tem que continuar limpando. Sim. Tá? Então eu continuo orientando as famílias a passar álcool ali dentro do umbiguinho, o algodãozinho. Não é pingar, entender? Que é passar no algodão. Eu gosto do algodão porque, assim, ele é tranquilo de passar. Eu gosto da gaze também, porque não deixa fiapo. Não gosto muito do cotonete, porque como a família já tá insegura, tenho medo de machucar. Então eu falo ali, a gaze ou algodão, continua limpando ali dentro, que às vezes ainda tem uma sujidade. Até quando? Até a pele de dentro do coto umbilical fica igual a pele de fora e aí tá liberado um umbiguinho. E, doutora, vamos colocar aqui. Eu quero que a cicatriz umbilical do meu bebê fique bem lá dentro. O que eu tenho que fazer? Nada. Nada, Que eu pedir que a pra gente vê um Deus. monte, né? Pedir pra Deus. Porque o que acontece? A gente tem a gente tem que entender muita coisa aí, que a gente tem uma parte muscular que é mais flácida no bebê, que vai melhorar com o tempo. Com 6 meses a gente tem um pico de melhora, depois com 2 anos. Então, ter uma hérnia umbilical até 2 anos é normal e ela regride espontaneamente na maioria dos casos. A gente só encaminha pra ver cirurgião, se for uma hérnia muito grande, muito significativa. E ainda assim, hérnias grandes, eu tenho um paciente no meu consultório que tinha uma hérnia grande, tá? Nossa. Que quando chorava, protuía, assim, é uma hérnia Sim. bem significativa e que regrediu espontaneamente até 2 anos. Então a gente tem que entender que isso acontece. Não colocar faixa, não colocar moeda, não colocar nada no umbigo. Por que mesmo? Porque a faixa pode fazer um prejuízo na coluna. Então você tentando resolver uma coisa, arruma outra com outro problema, né? Não coloca nada nesse umbigo, gente. O umbigo não tem muito o que você fazer. Se ter uma hérnia, vai resolver com o tempo. Eu falo isso porque muitas vezes a gente faz comparações, né? No que é normal. Faz comparação, porque o meu umbiguinho tava pra dentro porque eu fiz isso. Tá pra fora porque eu fiz isso. E ia fechar de todo jeito, ia resolver de todo jeito. Então, assim, ou não ia resolver se não fosse pra resolver. E, Larissa, vamos entrar agora no assunto que a gente ama, o tal da cólica. Nós amamos a cólica. O que a gente pode orientar para essa mãe que tá sofrendo ali com a cólica? Tenha paciência, não tenha paciência, faz isso ou faz aquilo. E aí? Porque pitaco vai ter muito, né? Então, assim, eu primeiro falo pras mães, primeiro da cólica, não se culpe pelo que você tá comendo. Vamos começar por aí. Não existe dieta pra prevenção de cólica. Isso não existe. Eu libero as minhas mães, eu brinco que cigarro e cerveja tá proibido. O resto, pode comer chocolate, pode comer. Vamos lá, vamos comer. Porque você já tá cansada, você já tá com privação de sono, você não pode nem comer, gente. Aí pelo amor de Deus, é maldade. É dose. É maldade. Então, assim, vamos lá. Então, assim, não existe uma dieta específica. O que existe existem realmente alimentos que causam cólicas em determinados bebês? Sim. Então, o que eu peço para as mães? Observação. Seu bebê teve mais cólica hoje, o que você comeu ontem? Vamos observar? Vamos repetir isso daqui uma semana pra gente ver se realmente faz sentido a gente tirar isso da sua dieta, né? Tem, lógico, os casos de APLV, que são crianças com alergia ao leite de vaca, e aí a gente faz toda uma observação, é totalmente diferente, a gente acaba tirando esse leite, tendo uma melhora da cólica. São alguns casos, não são todos, isso não justifica eu tirar leite de vaca de todas as mães, tá? Existem crianças, eu vou te falar, no meu consultório eu já tive criança com alergia, com cólica, com abacaxi, minha alergia é cólica, com abacaxi, Nossa. amêndoa, amendoim, leite, milho. Então, assim, se eu for tirar tudo da mãe, ela vai viver de luz. Com e não certeza. dá. Então, esse é o primeiro ponto da cólica. Segundo, entender que a cólica é uma imaturidade intestinal. Sendo uma imaturidade, o que eu preciso é de maturidade. A gente brinca que a cólica é a regra dos 3, né? Ela começa com 3 semanas, dura 3 meses e é um choro de mais de 3 horas por dia. E a gente tem que entender também a diferença da cólica com a imaturidade intestinal pura. Porque a cólica, ela é um choro que dura ali 1, 2, 3 horas por dia, sempre no mesmo horário, um choro intenso que nada melhora. E a criança não aceita o seio, a criança não aceita conforto É nenhum. incômodo. A medicação não vai resolver. Não existe nenhuma medicação para cólica. Nenhuma. A gente tem medicações, assim, para ajudar, dar um conforto, dar um alívio. Assim, que eu vou te falar, que vão ajudar em 30%, 40% daquela sintomatologia, mas não vão resolver, tá? Então, assim, a gente tem que entender isso pra gente não ficar hipermedicando também e buscando, porque às vezes a mãe busca, tá com uma medicação 2, 3, 4, 5 e nada tá resolvendo. Pega uma que deu uma aliviada e vamos seguir com ela, tá? E uma das coisas que, agora falando como mãe, uma das coisas que resolvia
igual você falou, não tinha medicação para retirar a cólica da Sofia. Mas uma das coisas que resolvia é justamente eu pegar ela, colocar barriga com barriga, esquentar ali o local, fazer uma massagenzinha, como se estivesse ajudando ali a parte intestinal para ajudar no alívio daquela cólica. Entender que muito cuidado com compressa quente, eu tenho muito medo. Eu tenho uma paciente com queimadura, teve queimadura com compressa quente, teve que ir pra cirurgia plástica. Então, assim, é uma bebezinha de 2 meses. A gente tem que ter muito cuidado com compressa. Eu não recomendo nunca compressa quente. Isso que você falou é o que eu sempre recomendo. Tirar a roupa do bebê, tirar a roupa da mãe ou do pai e colocar a barriga da criança diretamente na nossa e deixar ali. Nesse processo, sling, que é o canguru, que eu sou apaixonada naquilo, uso muito. Então, esse processo é colocar dentro do canguru, que ajuda ali. O canguru é firme, tem que ser firme, tá? E a criança tá ali naquele contato, às vezes andar naquilo, ajuda bastante. A gente tem que entender que isso não passa a cólica, ameniza. Ameniza a cólica. Mesmo porque existem estudos, existe até um estudo que fala que não sabe se a cólica é uma alteridade neurológica. Nossa. Entendeu? Além de intestinal. Então, assim, a gente não tem hoje uma resposta, uma fisiopatologia de cólica. Cólica é isso, isso, isso. Então, a gente não tem. Então, assim, o que os estudos vêm mostrando pra gente é que existem muitas possibilidades. Quando a gente tem muitas possibilidades, a gente não sabe exatamente o que é, né? Então, a gente vai tentando ali aliviar e confortar. Conforto. E a mãe, ela consegue diferenciar, por exemplo, uma cólica de um processo gasoso ou de evacuação? Consegue, por quê? O que acontece? Quando a criança tem o que a gente chama hoje de disquesia, que é esse desconforto para evacuar, para entender como é que faz, né? Porque a gente acha que tudo é muito natural, né? Tudo pra gente... Não, dormir é natural, não é? Amamentar é natural, não é? Não é. Evacuar também a criança tem que aprender a pressionar a barriga e relaxar o ânus. E ela não sabe fazer isso. Então, quando ela tá assim, incoordenado ainda, a gente chama de disquesia, essa coordenação, essa maturidade, né? Pra evacuar. Então, quando a criança faz cocô, ela relaxa. Acaba, entendeu? E a cólica não acaba. Tá? Então a gente tem que entender que essa imaturidade intestinal, esse desconforto, se aprender a fazer cocô, a criança tá ali, ela se mexe, geralmente o tronco vai para um lado e as perninhas para o outro, e ela roda, Sim. fica vermelhinha, fica nervosa. Isso não é cólica, isso ela tá tentando fazer cocô. Quando ela consegue eliminar os gases ou evacuar, passou. Então isso a gente tem outra denominação, né? E é um outro acompanhamento. E nesse caso, você orienta muito as mães ao que fazer nesse momento? Esse momento, a massagem, eu oriento sempre a massagem, sempre no sentido horário, a gente tem que entender isso. Que a massagem a gente faz com óleozinho ou com um creme próprio pro bebê, você vai ali fazendo. E a massagem é que a criança aceita. Se a criança não quer, se a criança fica mais nervosa, a gente não faz, tá? Fazer aquela bicicletinha, assim, com as perninhas, rodar as perninhas sempre no sentido horário, tá? Não é uma coisa intensa, eu faço no consultório com elas, pra elas poderem sentir intensidade, tudo, mas é necessário. E, Larissa, até que idade a gente pode colocar, levar a criança ao pediatra? 18 anos. Quando eu fui fazer 18 anos, isso é uma coisa minha. Quando eu fui fazer 18 anos, eu tinha 17 anos e 11 meses. Eu fui no meu pediatra me despedir. Eu fui porque, né, acompanhou a vida toda. Falei, eu vou lá. E eu fui pra poder fazer a última consulta. A gente atende. Na verdade, eu vou te falar que o paciente mais velho que eu atendi foi 21 anos. Porque era um prematuro extremo, fez acompanhamento, e ele chegou pra mim e falou, eu vou casar e ter filho. Eu falei, tá bom, tá na hora, né, de ter alta. Adeus. Porque eu já vou atrás seu filho, né? Sim. Mas, assim, foi muito interessante isso. Na verdade, foi, assim, diferente, né, atender. Pra gente é meio estranho. Mas o pediatra atende até os 18. A gente tem, na pediatria, a ebiatria, que é um pediatra especialista em adolescentes. Ele fez uma residência, igual eu fiz de neonatologia, a pessoa fez uma residência. A gente tem aqui em Goiânia, tem uma colega que é ebiatra e ela atende adolescentes. É porque quando chega nessa fase, eu estou indo no pediatra, chega fase de adolescência, 13, 14 anos, eu vou no médico, não fala que é pediatra. Né, mas assim, são muito bem-vindos. Mas tem essa classe da ebiatria, que é especialista no adolescente. E vamos entrar agora na parte que eu também adoro, a questão dos chás. Os chás, os benditos chás. Muito pitaco, que existe. Porque se eu der o chá de camomila, se eu der o chazinho antes da introdução alimentar, resolve. Porque lá, quando minha avó fazia, deu certo, que não sei o quê. Não morreu, né? Justo. Não morreu, então eu vou colocar, você pode fazer, que não dá problema nenhum. E aí? E aí que nós não estamos criando sobreviventes, tá? Não é esse o objetivo. Então, assim... O negócio do chá é o seguinte, primeiro,
O chá pode ter contaminação. Então, assim, eu tive um paciente que foi internado lá em Brasília, esse paciente. Por quê? Foi fazer um chazinho de erva cidreira normal, só que na hora de pegar tinha um matinho ali que contaminou e era venenoso. Deus. Então, assim, essa criança foi internada e tudo, depois saiu. Mas o que acontece? Passei a ter medo dessa contaminação depois desse paciente. O chá, toda planta tem uma substância, né? Tanto que as medicações vêm a maioria das plantas, concorda? Concorda? Então, temos uma substância ali. Com certeza. No chá, a gente não tem controle dessa substância. Entendeu? Para um fígado imaturo de uma criança, de um bebezinho, a gente não sabe o quanto vai ser absorvido, a gente não sabe como vai ser metabolizado, entendeu? E isso pode ter uma intoxicação. Então, a gente, além de ter risco de intoxicação, risco de ter uma outra planta ali que vai fazer algum efeito diferente do que a gente espera. O chá, a gente chama ele de caloria vazia. Ele vai ocupar no estômago do bebê, que é muito pequeno, um espaço que seria ocupado por leite, que a gente teria um ganho calórico, de imunidade, tanta coisa ali. Então, a gente já retira isso. Outra coisa, o chá geralmente é adoçado, mas mesmo que não seja adoçado, ele é dado da mamadeira. Não, e adoçado com mel, que não pode. Que não pode. Gente, a gente tem um estudo que fala que 10% do mel do Brasil é contaminado. Eu acho 10% um número absurdamente. Eu não deixo meus pacientes ali consumirem mel. Eu aconselho, né, não deixar é muito forte. Eu aconselho até ali 2 anos, tá? Então, assim, 10% de contaminação é muita coisa. Então, assim, e ele vai ser ofertado numa chuquinha, numa mamadeira, numa coisa que não é o peito. Então, assim, não tem porquê. A gente não tem benefício, a gente tem inúmeros riscos, né? Então, até no meu Instagram, eu coloquei uma vez os motivos para não tomar chá. E tinha até outros motivos ali. E a gente tem que entender que... Aceite o pitaco. Eu falo para as minhas mães, não entra em desgaste, não entra em debate. Porque você já tem muita coisa para você se desgastar. Vou dar. Nossa, obrigada. Pronto, a pessoa não tem que argumentar. Porque se você fala não, a pessoa fica assim, não, mas deixa eu te contar, deixa eu te explicar, deixa eu... Então fala assim, tá, olha que legal. Acabou. Entendeu? É desse jeito. E você falando sobre essa questão do pitaco, de não argumentar, eu fazia isso demais da conta, porque entra em argumentação, é algo que você falou, não, eu dei na minha infância pro meu filho e não morreu. Que bom que ele não faleceu, mas com a minha eu vou fazer diferente. E muitas das vezes eu entrava em algumas discussões, eu de verdade perdi até amizades por causa disso, porque, vamos determinada festa, eu tinha um plano de alimentação para minha filha que eu coloquei. Falei, olha, a partir de tal idade vai ser essa alimentação, antes dessa idade é outra alimentação. Que era o tal do brigadeirinho. Ela vai na festa de criança, não pode dar um brigadeiro. Não pode. Mas ela vai ficar com vontade. Como é que ela vai ficar com vontade daquilo que ela nunca experimentou? É isso que as pessoas tinham que entender e muitas vezes respeitar. Uma vez eu tava vendo uma reportagem e que a mãe proibiu a pessoa, estava ali cuidando da filha de 5 meses e a amiga veio para cuidar. E deu um tal do marshmallow. O que aconteceu? A menina foi parar no hospital porque ela tinha alergia a uma substância do marshmallow. Então, isso é muito perigoso. As pessoas tinham que entender o não da mãe. E respeitar, porque não interessa se tem alergia, se não tem, se a mãe tá exagerando ou não. Se é uma questão de saúde, se é uma questão saudável, né? A gente tem que entender isso também. Não é um radicalismo. É uma orientação que a mãe recebe. E, gente, a gente tem estudos hoje de não dar açúcar pra criança até 3 anos. Que seria o ideal, entendeu? Então, assim, o que eu falo? Eu falo que a gente faz uma introdução alimentar pra não ter que fazer uma reeducação alimentar. Sim. Sempre falo isso pras minhas mães. Mas entrando nessa questão da alergia, isso é muito sério. É muito sério porque você não sabe. Por exemplo, meu filho tem alergia à uva. Nossa. Ao suco da uva, à folha da uva, a tudo da uva, ele tem uma alergia. Entendeu? Então, ele desencadeia asma, urticária e tudo. Então, é uma alergia séria. Olha como é uma coisa simples, né? Sim. Será que eu não posso... Ninguém vai perguntar, às vezes vai pensar nessa alergia. Sempre que a gente for dar uma coisa pra uma criança, a gente tem que perguntar pra mãe. Pergunta. Por mais básico que seja, tem que perguntar pra mãe. Tem que respeitar o que essa mãe falar, né? Porque essa mãe conhece seu filho e ela tem todo um planejamento. Hoje as mães têm muito acesso à informação. Então as mães buscam o melhor, entendeu? Se elas estão fazendo aquilo, entendeu? Você pode perguntar, você pode tentar entender o porquê, né? Sim. Agora, mas por que você não dá isso, né? Porque aí a gente tem uma conversa, Sim. não uma imposição. Eu acho isso muito importante, justamente o que você falou sobre a questão de ter uma conversa e não uma imposição. Porque acha que a gente é exagerado, porque acha que a gente está sendo mesquinho, vou falar abertamente que mesquinho ou mimizenta.
E na verdade não é. Porque depois que aquela criança, aquela pessoa, igual nesse caso do marshmallow, amiga, não ficou. Quem ficou lá no hospital é a mãe, que fica ali cuidando, que tá ali passando, vendo o sofrimento da criança. E é muito complicado isso. Eu imagino o que você deve ter passado, porque pra você descobrir, eu não sei, pra você descobrir o processo alérgico, o processo alérgico, com certeza deve ter passado por uma situação desse jeito pra ver que ele tinha alergia à uva. Passei por várias, até a gente descobrir que era uva. Meu Deus. Várias crises, porque uva, né, era uma coisa assim que a gente dava muito. Então ele tava ali, olha, foi muito tempo pra descobrir que foi a uva. E assim, a gente tem que entender isso. É uma coisa muito séria. E, Larissa, vamos entrar agora num assunto que é até do meu interesse. A questão que a gente popularmente chama, que é a dor do crescimento. Que vai chegando à fase, nos picos, o que a gente pode fazer para a criança e tudo mais. O que eu tenho feito como mãe não é medicar a Sofia, mas sim fazer massagem, porque ela reclama muito de dorzinha no joelho, então eu faço as massagens, esquento a minha mão, passo ali minha mão no joelho, eu vou fazendo uns alongamentos com ela e tudo mais. E quais práticas, o que eu posso fazer para outras mães que também estão passando por essa mesma situação? A dor de crescimento, a gente tem que entender que ela é uma dor que vai acontecer na maioria das crianças, mas que a gente tem que levar no pediatra. Por quê? Para descartar outras doenças que não seja só do crescimento, tá? Uhum. Existem algumas doenças ósseas, até neoplasias que podem ocasionar dor nas pernas. Mas entender que quando descartado isso, não é dor de crescimento mesmo, né? Vai passar com o tempo, a gente tem muita coisa para fazer. Medicar, quando a criança está reclamando que a dor é intensa, o médico vai deixar uma medicação de SOS para você. Realmente funciona, não é história de vó. Passar arnica na perna. Arnica. Tá ali esfregando e tá fazendo ali uma massagem, tá? Você pode passar um creme que você tenha mais costume de usar na criança. A massagem realmente funciona, tá? A criança vai ali, tá com ela e fazer a massagem mesmo, fazer movimentos, tá ali com a criança, não desprezar essa dor. Isso é muito importante. Não falar isso é coisa à toa, isso vai passar, não, entendeu? Isso é muito importante. Aquecer o local. Se a criança sente conforto, não precisa ser compressa, mas às vezes uma roupa mesmo que vai aquecer. A gente tem medidas paliativas, né? E quando a criança estiver queixando mesmo de dor, que estiver intensa, que estiver incomodando, não tá dando pra dormir, a gente tem que medicar. Sim, com certeza. Tá? Entender que medicar. E tem que ser uma dor assim. A gente tem que entender que são dores que chamam a atenção. Uma dor que acorda a criança à noite, uma dor que tá aumentando, uma dor que antes era só de noite, agora tá de noite e de dia, né? Uma dor acompanhada de edema. Gente, isso daí não é dor de crescimento. Isso aí a gente tem que ir no médico e conversar e ver se não tem mais alguma coisa aí. Eu vejo que na geração de hoje, essa questão ela tem sido mais intensificada. Por quê? Não sei você, mas na nossa geração a gente brincava na rua, praticava esporte, estava em contato com a natureza, mais em contato com a natureza, sobe e desce árvore. Ixi, quantas e quantas vezes eu subi em árvore para brincar e tudo. Então a movimentação era maior. Com a tecnologia, infelizmente, o que é mais fácil para os pais que acontece? Mete o televisão, mete o celular, a criança fica ali imóvel, não tem o quê? A parte óssea tá tudo tranquila, mas também tem a parte muscular. E o que intensifica a questão do crescimento? O que eu percebo? A criança que tem, não é mais agitada, mas que ela é retirada das telas, é retirada ali da parte da tecnologia, isso é muito importante. Colocar a criança para movimento é muito saudável. Ponha a criança para brincar, porque é muito cômodo. Você tá trabalhando e tudo mais, coloca a tela ali, coloca tudo ali, tá tudo certo, ele fica quieto. Só que em contrapartida, tem outras intercorrências ali por trás. Primeiro, a visão, ela é prejudicada, porque tá o tempo todo aqui na tela, ou o tempo todo aqui. A questão do desenvolvimento ali da parte ósseo-muscular, que é totalmente prejudicada. Então, precisa-se fazer... Eu vejo como profissional que precisa se fazer mais campanhas para retirada das telas. Faz-se tanto, a gente fala tanto, mas parece que os pais hoje em dia... eu não sou uma mãe perfeita. Confesso aqui para você, eu não sou uma mãe perfeita, mas o que eu tenho feito com a minha filha, o que eu tenho feito com a Sofia, é justamente colocar ela...
andar de bicicleta, brincar com a cachorrinha, brincar com a criança ela e precisa de tudo. movimento, né? Sim. Criança e movimento são a mesma coisa. Eu falo assim que movimento, terra e barulho. Eu definiria meu filho assim, né? Então, assim, a criança precisa de movimento. Muitas vezes as telas hoje agem também como rede de apoio. A gente tem que entender que muitos pais não têm outros recursos. E eu entendo isso, mas a gente tem que tentar minimizar, né? Tem momentos que não vai ter jeito. Sim. Tem momentos que vai precisar, né? Mas eu acho que o primordial da tela, hoje, se a gente for colocar em questões, primeiro, estar supervisionando. Supervisionando o que seu filho tá vendo. Isso é o primeiro ponto. Porque a gente tem que entender que muita coisa ruim é colocado no meio dos desenhos infantis. Não só de programação, mas coisas perigosas, orientações que vão contra o que a família muitas vezes prega e tá ali, né? A gente tem que entender isso, que ideologias são colocadas. Então, os desenhos têm que ser vigiados. Pornografia entra nesse quesito, tá? A criança ali no YouTube, mesmo que você esteja num canal infantil, vão apresentando opções que não são adequadas, violência. Então, assim, você vai perguntar pra criança, mas onde você ouviu falar nisso, né? Você tem que investigar e tem que olhar. Então, seu filho tá assistindo um desenho, assista aquele desenho junto, entendeu? Veja se ele realmente está naquele desenho. Não existe privacidade. Sim. Eu tenho que falar que criança não tem privacidade. Nesse sentido, não. Telas, o que seu filho tá vendo, o que seu filho tá... privacidade, sim, no sentido de corpo, em outras coisas, mas no sentido do que ele tá vendo ali, não tem que ter, não. E seu adolescente também, tá? Principalmente seu adolescente. O celular, tudo aquilo ali tem que ser historiado. Isso é uma longa conversa, né? Que a gente tem que ter no momento. Em segundo plano, eu acho que a gente tem que colocar, assim, essa questão do movimento. A criança precisa do movimento. A gente tem um índice de obesidade aumentando cada dia mais. E essa obesidade tem a ver com... A criança está na tela, a criança comer em frente à tela, porque você come sem ver, você come mais. Entendeu? Então, assim, a criança às vezes come... só pode ver televisão enquanto está comendo. Então, a criança vai comer o tempo todo, vai comer mais tempo, né? Então, a gente tem que ver tudo isso também. Relação de saúde, uma questão de saúde. A criança se movimentar, a criança andar, a criança brincar, a criança ter tempo de descer. Existe uma organização também da família, são muitas questões nesse ponto. Eu vejo que você falando justamente no seguinte, a gente tem que ter o equilíbrio. Equilíbrio, tá? Não vai dar certo? Então, o que eu vejo mais é justamente as pessoas buscarem e muitas vezes negligenciando. Eu falo ao meu redor... negligenciando o tempo de qualidade com o filho. E eu vejo que, assim, não tem jeito? Ok, coloca. Mas se tem jeito de você ficar com seu filho, pelo amor de Deus, desculpa, mas esqueça a tela, deixa ela de lado e vá brincar. Tem uma... lá no quadro, eu fiz um quadrozinho de rotina para a Sofia, junto com uma amiga psicopedagoga, e ela é super empolgada, porque ela colocou em meio de velcro, e ela mesma coloca, eu leio pra ela o que ela tem que fazer e tal, e ela adora arrumar o quarto, ela gosta de ajudar. E um dos horários lá que eu coloquei foi brincar com a mamãe. Então, eu tiro o meu tempo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, justamente pra eu separar aquele tempo. Então, a gente brinca de boneca, nós brincamos de maquiagem, eu brinco do que ela quiser. Então, eu tiro o meu tempo justamente para ter esse tempo com a minha filha. Nossa, Raíra, mas você precisa tirar um tempo? Sim. Precisa. Sim. Porque estar junto, a gente tem que entender que não é dar atenção. Cada um tá, todo mundo junto na sala, cada um com seu celular ou fazendo uma atividade, não está junto. A criança precisa de olho no olho. Ela precisa do olho no olho, ela precisa que você abaixe, você pare, que você coloque a mão. A criança precisa de toque. Eu lembro um hospital que eu trabalhei que tinha escrito assim na parede: você já abraçou seu filho hoje? Nossa. É uma coisa que você fala assim, Mãe, é necessário? E a gente via que era. Mesmo porque era um hospital que a gente trabalhava com várias culturas, era uma coisa um pouco diferente, mas era necessário, às vezes, a gente orientar o abraço, orientar o contato físico. Você pensa, às vezes é longe da nossa realidade, sim, mas não é uma coisa distante. Então, assim, a gente tem que entender que isso é muito importante. A criança precisa desse olho no olho, de falar, você falar é importante. Às vezes a criança precisa da seguinte frase: mamãe agora vai desligar o celular e vai ficar com você, porque você é muito importante. Básico. Às vezes básico, mas necessário. A criança precisa ouvir isso. É o engraçado que, assim, pra gente, você falando isso, nossa, mas isso é tão fácil. Não é. Não é. Não é. Não é. A rotina te consome, ela te come. Sim. As coisas pra fazer, e a gente entender que sempre vai ter coisa pra fazer. Sim, e o que eu percebo que você falando justamente essas frases, me lembrou de um mini curso que eu fiz com uma pessoa, justamente se você tá fazendo isso com seu filho, você tá fazendo isso.
Sem saber daquele curso, eu falei, gente, graças a Deus eu estou fazendo isso. Então, quando eu coloco ali a Sofia para dormir, eu sempre falo a frase, boa noite, dorme com Deus, te amo. Aí, uma vez eu fiz um teste, né? Ela dormindo, tá? Ela boa noite, dorme com Deus, dorme com Deus. Aí eu não falei. Aí ela, mamãe, você esqueceu de falar o meu te amo. Aí eu voltei e falei te amo. Então, toda essa ligação, ela é muito importante, essas palavras de afirmação. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente só briga, não faz isso, não faz aquilo e tal. E esquece das palavras de incentivo. Porque parece que na cabeça dos adultos já tá incluso. Meu filho sabe que eu amo ele. Meu filho sabe que ele é importante pra mim. A criança, ela se vê no olhar do adulto. Ela se vê pelos seus olhos. Eu falo muito assim, cuidado com o que você tá falando. Porque você fala assim, o fulano é terrível. Fulano, sabe assim, ele é muito custoso. Então você chega num lugar e fala assim, nossa, ele bate muito no irmão. O que a gente fala, a criança escuta, a criança presta muita atenção. E a criança tenta atender às nossas expectativas. Isso que Sim. a gente tem que entender. Ele vai tentar atender às expectativas dos pais. Não é pra você mentir, eu não tô falando isso. Mas eu tô falando pra gente tentar não reforçar só o negativo. Eu tinha uma psiquiatra que eu trabalhei com ela, na época como estudante. E ela fazia um exercício muito importante, que a gente não entendia, e hoje eu entendo tanto quanto era importante. Ela falava a seguinte coisa, quando a mãe chegava uma queixa, uma criança. Meu filho, com qualquer queixa, dificuldade escolar, comportamental, alguma alteração neurológica, qualquer coisa. A primeira coisa que ela falava é o seguinte, me fala 5 características positivas do seu filho. Ela travou? A maioria das mães travava. Porque elas viam um diagnóstico, não viam a criança. O diagnóstico, e elas não eram mães ruins, a gente tem que entender isso. O diagnóstico consumia tanto a mãe, e aí às vezes eu no consultório, eu tento às vezes segurar alguns diagnósticos. Com algumas mães a gente às vezes não entra tanto no diagnóstico, mas na criança, entender a criança, olhar a criança e não o diagnóstico. Eu falo muito isso com as mães que trazem uma queixa. Então assim, as mães travavam nas 5 características positivas do filho, porque elas conseguiam numerar 5 negativas, mas as 5 positivas, ou então, fala 5 coisas que seu filho gosta. Também travava. Porque, e o cuidar, e não eram mães, não são mães negligentes, não são mães negligentes. Eram ótimas mães, dedicadas, carinhosas, tentavam cuidar, estavam fazendo o seu melhor. Mas aquilo do diagnóstico estava consumindo elas, entendeu? Então a gente às vezes tem que se libertar dessas coisas. Deixar a casa bagunçada. E não é fácil. Não tô falando que elas estão erradas. Isso tem que ser entendido. Elas têm que ser acolhidas e mostrado para elas qualquer um outro rumo mais carinhoso, com elas mesmas. E aí vai uma conversa primeiro sobre elas mesmas e a terapia em família. Eu não sei se isso acontece com você, mas o que eu percebo que na sociedade hoje é justamente essa questão dos diagnósticos. Se a criança corre, ela tem tal diagnóstico. Se ela responde a tal diagnóstico. Se faz muita bagunça, é tal diagnóstico. As pessoas têm que entender, parece que assim, poxa... A infância não é normal. Justamente na hora que a gente vai... Não tinha esses diagnósticos. Criança correr é normal, criança bagunçar é normal. Ser peralta, digamos assim, é normal. Por que hoje não é? A infância, né? Ela foi uma patologia agora. A infância é uma patologia e a criança é como se fosse colocada de lado na sociedade. Isso é muito complicado. Realmente, eu acho que sim, que tem um hiperdiagnóstico. Isso me incomoda extremamente, tá? É o que eu te falei. Muitas vezes eu tento ver a criança e não ver o diagnóstico e conversar com a mãe sobre isso. Sobre a gente deixar um pouquinho o diagnóstico, tratar e cuidar daquela criança, né? Mas sim, eu acho que tem sim um hiperdiagnóstico. Muito cuidado quando tem um diagnóstico em primeira consulta. Quando a pessoa viu a criança uma vez e acha que aquilo ali tá fechado, né? A gente tem que ver todo o contexto, cada criança é única. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com medicação, com diagnósticos exagerados, com escola dando diagnóstico. Recebi um paciente com um diagnóstico sério, que estava atormentando a família, dado pela escola. E falei pra mãe, não tem nada a ver, e tira isso da sua cabeça. A gente tinha outras coisas para trabalhar naquela criança, trabalhamos essa criança hoje está... Muito orgulho, eu tenho muito orgulho dessa criança, dessa família que buscou, que foi atrás desse menino como ele tá hoje. Posso te falar assim que eu me sinto muito satisfeita, sabe? Assim, é muito bom, é muito bom. Tem que ser, porque assim, quando você dá um diagnóstico de determinada doença, não é um
profissional. É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Então, e não é uma vez que você vê. São várias vezes. Você faz o estudo e tudo mais. E não é porque ela respondeu uma vez ou porque bagunçou uma vez, pronto, tem tal diagnóstico. Não é assim. Tem que analisar todo o contexto que está inserido. Essa criança, ela está gastando a energia necessária? Ela está em movimento? Ah, se não está, então como pode dizer que a criança tem tal diagnóstico se ela não está em movimento? Isso. Ela precisa ter um gasto de energia, precisa ter uma análise de todo o contexto para depois de muito tempo e análise ter o tal diagnóstico. Né? Então, lógico que tem crianças que precisam de diagnóstico, precisam de medicação, precisam. Sim. Mesmo para serem tratadas, para serem acompanhadas de forma correta, para ter uma melhor resposta e qualidade de vida. Sim. A gente tem que pensar em qualidade de vida para criança, não é sedar, né? É dar qualidade de vida para criança. Então, a criança, ela vai ser bagunceira, ela vai ser arteira, ela vai ser barulhenta, que ótimo. Tem crianças que vão ser tímidas, vão ser introvertidas e não vão participar daquilo tudo. E isso não é nenhum problema. Sim. A gente tem que entender que, às vezes, o outro extremo também é taxado, né? Sim. Então, assim, mamãe teve essa queixa pra mim, que a criança era mais tímida, e aí começaram a colocar coisas... Não, a criança tinha um comportamento totalmente normal, é a personalidade dela. Então, a gente tem que entender e respeitar a criança. É muito difícil pro adulto, porque o adulto se fere, né? É aquilo que a gente conversou no episódio passado. Entender as diferenças e respeitar as diferenças. Não rotular. Eu também não gosto dessa questão dos rótulos e diagnósticos justamente baseado numa leitura que eu fiz, ou num estudo que eu fiz, ou na observação do fulano de tal. Aí pronto, rotula a sua criança de uma tal forma que não é aquilo, é próprio da idade. É por isso que o que você recomendou é muito importante, que você tinha falado no episódio passado sobre a caderneta de vacinação. Lá eles orientam o que é normal. Isso, de tal idade até a idade normal, isso. Então, é acompanhar esse desenvolvimento e analisar e estar mediante o pediatra e outros profissionais da área, um pedagogo, psicopedagogo, uma psicóloga e tudo mais, uma equipe profissional para ver se realmente aquela desconfiança de tal diagnóstico, ela é real. E outras mães, converse com outras mães, né? Que já teve essa observação e que realmente foi diagnosticado e que tem esse diagnóstico. Então, eu acho isso muito importante porque me dói o coração ver adultos rotulando crianças normais. Eu não consigo olhar com empatia. Me desculpa, mas eu não consigo olhar com empatia adultos tentando diagnosticar crianças normais com doenças. E assim, a gente tem que entender que todas as crianças têm que ser bem-vindas. A criança que é agitada, a criança que tem TDAH, a criança que tem qualquer alteração de comportamento, ela é bem-vinda e a gente tem que se adaptar a ela. Entendeu? Porque quando a gente acolhe essa criança e a gente insere ela no meio, com qualquer criança, com qualquer coisa, a gente tem que acolher, inserir. Essa criança tem muito para ensinar pra gente. Essa criança tá ali porque ela tem um motivo de estar ali, ela tem o que ensinar, ela tem que ser bem acolhida, ela tem que ser bem acompanhada, ela tem que ser bem recebida em qualquer local que ela for, né? Então a gente tem que entender isso, a gente tem que acolher. O adulto não tem paciência hoje, as pessoas olham para as crianças com falta de paciência, já olham julgando a mãe porque, né? Porque a mãe não controla, porque a mãe não sei o quê. E não, às vezes a criança precisa de movimento e a nossa tolerância, né? Eu dou a regra dos 3 aqui, ó. Se a criança não tá fazendo mal para ela, não tá fazendo mal para o ambiente, nem para outra pessoa, por que não deixar ela fazer o que ela tá fazendo? Entendeu? Então, por que não? Porque simplesmente eu não quero. Porque simplesmente está me incomodando. Por que está te incomodando? Você está sem paciência? Você está cansado? Você está estressado? Porque quando eu falo que está me incomodando, o problema está em quem? Em mim. Não está na Não criança. Tá na criança. Porque eu não aguento mais, porque eu não tenho mais paciência, porque eu não dou conta. Tudo a gente está se colocando. Sim. O problema está em você. Então, eu, na verdade, teria que tratar o adulto, né? Nós estamos precisando muito de uma terapia coletiva. Você falando da questão de sem paciência, a gente não tem nem paciência para esperar um anúncio de 5 segundos ou de 30 segundos. Então, a gente precisa trabalhar isso como pais, da questão da maior paciência, maior tolerância, e observar melhor, parar de fazer comparações e observar melhor. E quando você falou sobre questão de ensinar, me lembrou um episódio muito bom da Sofia. A Sofia, eu sempre ensinei na questão da alimentação, ela é fã de brócolis, ela é fã de pepino, verduras, assim, eu nunca tive problema com ela. E teve uma vez que nós estávamos almoçando e ela virou pra mim e falou assim, mamãe, come pepino. Aí eu, filha, a mamãe não gosta de pepino.
Mamãe, mas como? Você nunca provou? Eu falei assim, a mamãe já provou, não gosta. Mãe, a gente come porque precisa, não é porque gosta. E aí tá certo, filho. Ela usou a minha frase que eu falei com ela. Então, ali eu aprendi, ela tá certa, filha. A gente come as coisas muitas vezes porque precisa, não é porque gosta. E ela me ensina todos os dias. Eu sou uma pessoa assim, quem é mais chegada a mim, eu não sou uma pessoa muito de toque. Mas ela vem, me abraça e beija, ela acorda de manhã, mamãe, você tá linda. E a palavra de afirmação com ela é um poço de autoestima, minha filha. Ela chega no espelho, Mas olha... é que o filho não é o toque, né? O filho é uma continuação do corpo, muitas vezes. Então, assim... Ela chega assim no espelho... Ai, mãe, olha o tanto que eu sou linda, o tanto que eu tô maravilhosa. Eu, filha, com certeza você tá linda e tá maravilhosa. E ela me ensina muito dessa questão do beijo, do abraço. Não que eu sou negligente com isso, mas eu não sou muito dessa parte afetiva. E eu tô desenvolvendo com ela. Mas tudo bem também, a gente também tem que respeitar isso, né? Respeitar a pessoa. Tem criança que não gosta de toque. Tem criança que não gosta de... Essa mania do adulto de passar a mão na cabeça de todas as crianças, isso irrita extremamente meu filho. Meu filho não aceita esse tipo de toque. Ele não aceita ser tocado sem permissão, não, né? E a gente ainda fala, quando a criança, ela não respeitando essa diferença, acho que por causa do toque, aí vem o diagnóstico. Do quê? O tal do autismo. E não é. É respeito. Sim. Então, assim, tem criança que não gosta do toque, tem criança que não gosta de conversar com estranhos, tem criança que... Então, assim, a gente tem que entender que cada criança tem seu jeito, como cada adulto tem seu jeito, né? Se a gente chegar tocando todo mundo e passando a mão na cabeça de todo mundo, as pessoas não vão gostar também. E as pessoas não respeitam o corpo da criança como uma pessoa. Eu, às vezes, falo assim que parece que a criança não é um ser humano. É. Entendeu? O neném não é um ser humano. Principalmente o neném. A gente tem que entender que o bebê, que o recém-nascido, ele já é um ser humano ali. Ele já tem sua dignidade, seu corpo, seu respeito que deve ser preservado desde esse começo, né? Sua individualidade. Então, assim, a gente vê isso muito claro nas crianças. Quando você vê muitas crianças, você vê o tanto que eles são... que tem presença, que tem personalidade, que tem tudo ali. É um ser humano. Então, quando você entende isso e respeita, isso é mais fácil. E falando sobre a questão de respeito, Larissa, eu vou entrar agora no assunto um pouquinho polêmico. A questão de beijar bebês. A questão da luvinha, o toque na mão, aquela família que chega, vou beijar, bababá, bababá. O que a gente pode orientar, assim, respirar fundo? O que a gente pode orientar? O que é excesso, o que não é excesso? Eu vou te falar que 99 a cada 100 mães não querem que você toque, pegue ou beije o filho dela. Não quer mesmo. Se ela pudesse fazer alguma coisa contra isso, ela faria, tá? Eu tive uma paciente até hoje que, tipo, pra ela tudo bem. Todas as outras sofrem. Entendeu? Tudo bem, eu fui mãe que tudo bem. Você entendeu? Tem mãe que tudo bem. E aí, tudo bem. Não tem problema, entendeu? Então a gente tem que entender que é lindo, Sim. É fofo, dá vontade, dá mesmo porque seu cérebro tá preparado para isso, tá? Tem uma empatia que o cérebro, ele faz isso com a gente quando a gente vê um neném, tá? Mas, porém, todavia, contudo, não é pra pegar na mão do neném. O neném leva a mão à boca, tá? Não é pra pegar no pé, o neném leva o pé na boca. Não é pra dar beijo no rosto, tá? Quem que beija a criança? Quem tem a mesma microbiota da criança? Quem tem a mesma microbiota da criança? Pai, mãe, irmão. Tá? E ali não tem como evitar. O resto, gente, contenha-se, por favor, principalmente os primeiros 3 meses de vida. Ali a gente ainda tá começando uma cobertura vacinal e a importância da vacina. A gente tá começando uma cobertura vacinal. Então, assim, esse período é lindo, mas só pegue se a mãe autorizar, lave a mão antes, tá? Tenta vir com uma roupa de casa, não vir de outro lugar pra poder ver essa criança, prenda o cabelo, né? Tenta não respirar muito em cima da criança. Põe uma máscara. É exagero? Não é exagero. Não é. Bronquiolite é uma coisa muito séria. Bronquiolite é o episódio que a criança pega um vírus e desenvolveria um resfriado, mas eu falo para os pais. O brônquio da criança, né, o pulmãozinho, ele é do tamanho de um fio de cabelo. Qualquer secreção ali obstrui. E aí a gente tem uma doença grave, uma doença séria, uma doença que pode levar essa criança até a óbito, a UTI, que a gente não tinha necessidade, né, de ter. E é uma doença muito comum, né? E vários vírus podem causar, o que para você é um resfriado, ou para você é até assintomático, uma criança pode ser muito sério porque ela não tem imunidade. Então, a gente evitar isso, principalmente nesse começo de vida, que é um começo muito sensível, que a gente não tem tantas opções de tratamento, tantas medicações, que a gente não vai ter muito o que fazer. A partir do momento que a criança tem bronquiolite, a gente só tem suporte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E não só bronquiolite, tantas outras doenças que a gente pode transmitir, pegar e tudo ali naquele período. Não tem porquê, a criança vai estar ali a vida toda, sabe? Você vai poder curtir aquele neném sempre. E qual que é a melhor forma de visitar um recém-nascido?
Você já parou pra pensar isso? Não visite. É. Primeiro, não visite. Segundo, faz muita questão, visite a mãe. Aquela mulher que acabou de ganhar neném, ela precisa da sua visita. Sim. Ela precisa de conversar. Ela precisa de um apoio. Ela precisa de uma comida pronta. Uma louça lavada. Ela precisa de, assim, se você não Com quer... certeza. Tem muita gente que tem noção disso hoje. Fala, não vou visitar nos primeiros meses, mas eu queria fazer alguma coisa. Eu queria participar desse momento, né? Eu queria comemorar a chegada dessa Eu criança. de verdade sou assim. Manda uma cesta de café da manhã. Manda, sabe, assim, alguma coisa pra aquela mãe. Liga, pergunta se ela Quer precisa ver de um a criança, apoio. faz uma chamada de vídeo, Né? tem, né? Assim, ver fotos e tudo. Então vamos pra esse outro caminho que é o Sim. ideal. Lógico, tem pessoas que não são visita. A gente tem que entender que vó e vô não é visita. Sim. Tá? Vó e vô faz parte da rede de apoio, faz parte da família. E quem a mãe liga e pede para vir também não é visita. Sim. Entendeu? Eu falo, minha melhor amiga foi pra minha casa quando eu ganhei meu filho. Meu primeiro filho, ficou 15 dias lá comigo. E é muito interessante, né? Quando a pessoa é uma pessoa, né? Ela chegou na minha casa, eu lembro certinho dela, assim, na porta. Ela chegou na minha casa, colocou as coisas dela assim e falou pra minha mãe assim: tia, e aí? Começa lavando a louça ou os banheiros? Mas ela chegou, tá assim. e ela chegou nessa disposição. Chegou chegando. Ela foi pegar meu filho, ela estava 3 dias na minha casa. Nossa. E é ela, o correto. e ela entendia, assim, meu momento e tudo. Eu tive depressão pós-parto. Então, assim, ela me ajudou demais, demais, demais. Foi muito bom dela naquele momento. E é uma lembrança boa que eu tenho da rede de apoio, entendeu? Tomar muito cuidado. E uma outra dica que eu deixo, tomar muito cuidado para não levar crianças quando tem recém-nascido. Porque a criança, ela circula muito vírus, principalmente quando ela tá na escola, né? A criança tem muito vírus, ela pega muita coisa, então é um foco de transmissão. Então, segura a onda, vai conhecer o priminho dele a pouco, vai chegar a hora. Eu falando vai enjoar pro resto da vida. Justamente de uma das suas pacientes, que é a minha sobrinha, a Luísa. Eu, de verdade, quem convive comigo, as minhas amigas, eu já falo, olha, se você tiver neném, eu não vou no hospital, vou te visitar quase meses depois. Justamente por entender isso. Gente, realmente não é frescura. Não é questão de frescura. A Luísa, quando eu vou ver ela, eu uso sabonete neutro. Eu tomo banho de sabonete neutro. Cabelo preso o tempo todo. Sempre quando eu vou pegá-la, lavar as mãos com álcool. Não uso desodorante, não uso perfume. E sempre ela mais distante do meu rosto. Colocando também a fralda dela, manta, tudo mais. Justamente não pegando na mão. Ah, se eu vou, por exemplo, eu quero dar um beijo nela, eu beijo o bumbum dela. O bumbumzinho dela. Então, é justamente esse contato que ela não tem diretamente de levar à boca. Por quê? É justamente a questão da descoberta, é a mãozinha, é o pezinho. E muitas vezes a Sofia, porque ser criança, eu falo, filha, você vai... Chega um pouquinho, não pode beijar a Luísa e tudo mais, lava a mãozinha dela e tal, mas eu evito. Minha vontade é de estar ali, tudo mais próximo, mas eu entendo justamente... Que vai ter esse tempo. Sim, de justamente iniciando esse quadro vacinal, e eu sei o quanto que é perigoso ela pegar qualquer doença. Fora assim, que quando a mulher acaba de ganhar neném, ela tá cansada, ela tá descabelada, ela tá com privação de sono, Sim. ela tá estressada, ela tá irritada, ela tá num contexto de vida diferente, tentando se entender, a família tá tentando se entender, o pai tá tentando entender onde ele se encaixa ali, os horários estão errados, eles estão com sono, entendeu? Assim, sempre mande comida é sempre bem-vinda. Porque assim, até pra isso é difícil, a estrutura familiar tá difícil, tá tudo confuso. Tá tudo cansativo, né? Muitas vezes o peito tá machucado, você não quer ficar vestida, você quer ficar... Eu falo pra minhas pacientes ficar de índia. Porque, assim, o peito até de encostar no sutiã, a Sim. água que cai do chuveiro machuca. Então, assim, você não quer pôr roupa, e aí chega uma visita, você tem que pôr sutiã, pôr camiseta, pôr não sei o quê. Tem que né? se arrumar. Tem que se arrumar, não, mas tem que vestir. Já vestir já é demais naquele momento, entendeu? Então, a gente tem que ter essa, né, essa nuance. Esse feeling. Vamos esperar um pouquinho mais. Qual a intimidade que você tem com essa mãe? Você tem intimidade pra ver ela pelada? Aí, ok. Aí você vai, você não tem essa intimidade toda? Uhum. Segura a onda um pouquinho, vamos deixar essa mulher se organizar. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, achando que é frescura. Por quê? É igual a gente estava falando. Depois você acaba transmitindo uma doença para essa criança, quem vai cuidar? A mulher já tá naquele puerpério totalmente dolorido e ainda cuidar de uma criança doente? Agora, uma coisa que você nunca pode fazer, nunca, em momento algum. Primeiro, 2. Acordar a criança porque você chegou e quer ver. Justo, nossa. Ou bem, não. Não. Sono é a coisa mais importante que existe na vida de uma criança. Todas as sonecas devem ser preservadas, né? E a segunda, tirar a criança do peito da mãe. Eu já tive muitos relatos. Ah, mentira. De tirar a criança do peito da mãe. Peraí, você tá de falar. Pra poder pegar. Ah, não. Tá dando mamar? Não, mas já tá bom, né? Já chega agora de dar mamar? Deixa eu pegar. Não chega. Isso ofende a mãe. Isso é uma invasão. A amamentação é um momento muito íntimo.
e de intimidade, Eu não de acredito que o ser preservação. humano chegou a esse ponto. Muita gente. Então, assim, nunca peça pra tirar ou invada esse momento de amamentação. Isso é muito sério. Não, e primeiro pergunte, né? Posso tirar foto? Posso pegar? Não, tá dormindo. Ok, tranquilo. Tá dormindo, não pergunte. Quer mandar beijinho? Manda de longe, manda, entendeu? Mas assim, pede permissão. Mas aí isso coloca a mãe numa situação difícil. Porque ela fala não, também é difícil. Porque, assim, acho que as pessoas tinham que ter o bom senso. Você tá amamentando, perguntar se pode pegar. Ou então, falar o seguinte, eu sei que ela vai amamentar. Posso pegar pra arrotar? Na questão da ajuda, olha, depois que ela amamentar, ela vai arrotar. Então, eu posso pegar pra poder fazer ela arrotar? Ok, se a mãe permitir, beleza. Se não, respeite. E uma das coisas que parece que mãe não pode falar não. Parece que a gente não pode falar não, porque se a gente fala não, nossa, ofensa as pessoas. Eu fico, assim, encabulada com uma coisa dessa. Mas isso eu oriento os meus pais. Falo, quem não entende seu momento, não tá pronto pra conviver com vocês. Né? Isso é muito sério. Porque se a pessoa invade seu momento dessa forma, existe aí uma relação não benéfica. A gente tem que avaliar isso daí. Com certeza. Então, a gente tem que entender todo esse contexto para parar de ficar julgando as pessoas, as mães, justamente nesse início de vida da criança. Igual você falou, a criança vai ter pra sempre. Vai estar ali o tempo todo. Vai ter o seu tempo de curtir, de brincar. Ah, chegou com 1 ano de idade, 2, 3, 4. Você quer brincar com a minha criança? Beleza, vai lá, senta com ela, vai pintar, vai colorir, fazer qualquer coisa. Vai ter o tempo de curtir. Mesmo porque você precisa disso. Sim. A criança não vai gostar de você só porque você é um parente. Deixa isso bem claro. A criança não vai gostar. Você precisa conquistar aquela criança. Você precisa realmente sentar no chão, brincar com ela. Você precisa cumprimentar, você precisa chegar e falar oi, entendeu? Nossa, você entrou agora num assunto muito polêmico agora. Né? E assim, a criança não tem obrigação de gostar de você só porque você existe, tá? Então, o brincar é uma forma de vincular. O estar ali é uma forma de vincular. A criança precisa, sim, do convívio, do contato, de brincar com outras pessoas. E você conquistar aquela criança, você vai ter muito tempo pra isso. E será que você vai querer quando a criança estiver maior, né? Quando a criança demandar de você e não você fazer o que você quer com ela, mas ela querer colocar também o que ela quer. Isso é muito importante. A pessoa entender que ela precisa conquistar. Que a criança não tem obrigação. E justamente você me lembrou de uma postagem que eu vi. Criança não tem a obrigação de gostar de você só porque é parente. Só porque é do mesmo tipo sanguíneo. É essa questão de conquistar. Ela vai gostar de você automaticamente se você tá ali no convívio, se você tá ali de forma diária, se você brinca, se você dá a atenção que ela precisa. Agora, aquele parente que vem uma vez no ano e tal, e ela já pede, dá um beijo, não sei o quê, dá um abraço, não sei o quê, a criança fica meio retraída e forçar isso. Isso não é aceitável, porque a criança tem o corpo dela, a gente tem que entender isso. É muito importante respeitar o corpo da criança, desde que ela nasceu. Isso é uma invasão, você forçar a criança a beijar, isso não é educação. Você forçar a criança a abraçar, isso não é educação. Você forçar a criança a cumprimentar, isso não é educação. Entendeu? A gente não força, a gente ensina certas coisas, tá? Mas o respeito ao corpo da criança é o corpo dela. Ela fala sim e ela fala não. E isso vai se refletir na idade adulta de forma muito intensa. A gente tem que entender o que é respeito e o que é limite. E a criança põe seu limite. Quando você desrespeita o limite dela, você está invadindo a criança. A gente tem que entender que isso é um abuso, entendeu? E fora que o seguinte, a gente tem que entender também que não tem que ter a chantagem, né? Porque o que acontece que a gente vê, né? Ah, dá um beijinho na titia, dá um beijinho na vovó, no vovô, na titia de 2º, 3º grau. Ah, e aí a criança fala, não quer tal. E a mãe fica calada, sem forçar a criança. Ah, se você não me der um beijo, a vovó, ou o titio, ou a titia, ou o sobrinho, o primo, vou ficar triste com você. Gente, desculpa, mas pelo amor de Deus, não faz isso com a criança. Ou vou te dar isso, não vou te dar aquilo, né? A gente prega tanto que nós temos que respeitar as diferenças, tanto do homem quanto da mulher, por que não da criança? Se uma mulher... E aí voltar a entender que a criança é um ser humano. Sim.
Nós mulheres não queremos dar um abraço, não queremos dar um beijo, e o homem também não quer dar um abraço, dar um beijo, porque Não que a quer um criança toque. Por que a criança é obrigada a fazer isso? Mas você ensinando a criança que você vai respeitar o corpo dela, você falando com ela, você não é obrigado, meu filho, a beijar nem abraçar ninguém se você não quiser. Você já ensina ele a se respeitar e você já ensina ele a respeitar o outro. Eu sou mãe de menino, então eu tenho muito essa preocupação, né? Sim. Assim, de estar sempre fazendo essa orientação, de fazer orientação de respeito à menina, que a menina é diferente, que a menina é mais frágil, tudo. Eu quero criar cavalheiros, né? Assim, Sim, não tem ótimo. jeito, né? Assim, eu quero dar essa instrução. Mas ensinar ele também a se respeitar, a ser uma pessoa com maturidade emocional. É o que a gente tava falando, né? O que é força pra mim? É você ter inteligência emocional ou é o físico, né? Então, assim, a gente tem que ensinar a criança na infância o que a gente quer no adulto. Sim, Né? Não adianta você querer mudar o mundo se você não muda as crianças. Sim, e eu vejo que tem que ensinar no adulto que se uma criança não quer o seu toque, respeite. Não, tudo bem, tranquilo. Você não quer, tá tudo certo. E defenda. E Sim, defenda tá seu filho. certo. Porque se alguém pegar na marra, isso aí você tem que entrar no meio. Com certeza. Se alguém tentar pegar seu filho na marra, você tem que entrar no meio. Você tem que defender seu filho. Porque se ele não tem a defesa do pai e da mãe, frente a uma situação de abuso, quem vai defender ele? Como essa criança vai se sentir desprotegida, né? Como essa criança vai se sentir sem proteção, sem segurança nenhuma. E aí eu coloco, vou ser bem polêmica agora, e aí eu coloco o seguinte, de defender independente do grau de parentesco. Sim. Dependente de quem seja. Porque isso acontece demais. E temos que respeitar. Olha, ela não quer, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Se fosse assim, ó, não, tá tudo certo, beleza. Mas que ver, nossa, você não ensinou. Não, eu ensinei o que é correto. Se ela quer, quer. Se não quer, não quer. Então, E fazer o contrário também, né? É. Tipo assim, às vezes eu já tive casos de a pessoa falar assim, ai, cumprimenta ela. E a criança não queria, eu falo, tudo bem, você só me cumprimenta a hora que você quiser. A criança relaxa. Sim. A criança se sente ouvida, ela se sente mais à vontade naquele ambiente, entendeu? Verbalizar isso é muito importante quando a gente tem essa visão empática de respeito com a criança. Porque quando você cria um filho, seja menino ou menina, que você coloca a base do respeito e tudo mais, ele sempre tem a tendência daquilo que você falou, de agradar pai e mãe. Então, muitas vezes, pelo agradar pai e mãe, ele vai fazer uma coisa que ele não quer, que é justamente o toque, que ele não queria. Uhum. Justamente para deixar o papai ou a mamãe feliz. E tá errado. Tem que trabalhar, a gente, temos que colocar isso muito dentro da nossa cabeça. E que carência é essa de adulto, Sim, né? Pois é. A carência do adulto é tão grande. Eu treino muito, meu filho, eu falo muito pra ele, eu posso te beijar? Tem hora que ele fala pra mim, não. Simplesmente não. A mesma Tudo coisa, bem, Sofia. eu só te beijo na Dá hora um que você abraço na mamãe. Mamãe, eu não quero. Tudo bem, filha. O que você quer? Eu quero comer. Então tá bom, eu vou fazer uma comida pra você. Não. E tá tudo certo. E tudo bem, entendeu? A gente tem que, às vezes, é a nossa carência, né? Não é a carência Sim. da criança. Eu acho que, eu te falei, existe uma geração hoje que precisava muito de terapia. Nossa senhora, fala não. E eu Gente, recomendo pra todo psicólogo, mundo. a minha opinião, quem não está fazendo, tá atrapalhando quem tá fazendo. Justo. Que quem não tá fazendo precisa, Sim. entendeu? É uma Sim. coisa que devia ter em larga escala. Eu acho que as pessoas têm muito preconceito e pouco acesso, na minha opinião, é pouco acesso, preconceito, falta de conhecimento. Porque eu acho que terapia todo mundo deveria estar. Concordo Quem não está, plenamente. se você não está, você precisa. Concordo Desculpa. plenamente. Porque é engraçado porque desse tabu, né? Se você tá com problema no coração, você vai no cardiologista. Se você tá com problema no joelho, você vai no ortopedista. Se você tá com problema no pulmão, no pneumologista. Se você tá com problema do lado psicológico, por que não? E não é Psiquiatra, nem um psicólogo. problema. Eu acho que não é nem você estar com um problema. É uma é questão fazer- de se entender, de qualidade de vida. É uma questão de você ter, às vezes, alguém pra você conversar sem julgamentos, pra você se ouvir. É uma coisa que cresce, você enriquece como pessoa, você enriquece seu Demais. dia a dia, seus relacionamentos melhoram e você começa a entender tanta coisa e a si mesmo e ter paz, né, de vida. Olha, se eu falar aqui benefícios de uma psicoterapia, eu acho que a gente fica o dia inteiro. Com certeza, eu Falando- sou a grande apoiadora Eu- disso. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa, as famílias precisam, né? Gente, vamos conversar aqui. Eu tava vendo uma entrevista esses dias. Se o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima fazem terapia, e fazem terapia de família, e faz. Quem somos nós? Tá Pra descontrair. completíssimo, mas tá extremamente correto. Eu falo aqui, ó, aberto. Eu faço terapia, faço Também. com psicólogo desde meus 15 anos de idade.
Porque foi uma fase ali crucial da minha vida pra entender. Eu sou adolescente, eu não sou criança, o que que eu sou. E desde então, eu faço até hoje. É a melhor coisa da minha vida. Claro, a Sofia é a melhor coisa da minha vida, mas a terapia é um bálsamo, assim, gigante pra mim. Justamente pra você entender essas correlações e eu desafio. Quem nunca foi falar pra mim assim, não, eu não tenho nada pra... Vai uma vez. Vai uma vez uma boa terapeuta, uma boa psicóloga, que você vai ver que tudo muda. E Larissa, o que você pode deixar aqui de dica pros nossos telespectadores todo esse assunto que a gente abrangeu aqui? Eu acho que quando a gente fala de família, infância, pediatria, primeiro que você tenha um pediatra pra você confiar, pra você ir, pra você trocar. Não guarde nada, fale tudo que você tiver imaginando. Muitas vezes você fala assim, isso não é importante, ou isso eu não tenho coragem de perguntar. Tenha coragem, você precisa abrir ali e ter alguém pra você dividir, ter alguém pra você trocar, ter alguém pra você tirar as suas dúvidas, né? E o que eu já deixei de conselho da outra vez, tenha uma mãe amiga, uma pessoa que você possa dividir isso também, conversar, mães de crianças da mesma idade da sua, pra você poder se sentir normal, pra você se sentir bem. E divide isso, leia bastante, busque muito conhecimento, busque conhecimentos diferentes, em áreas diferentes. Abra seu coração, porque tem muita coisa aí, muita coisa boa, às vezes filtrar é a parte mais difícil. Larissa, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E, inclusive, aqui eu vou abrir meu coração publicamente. Te agradeço pelo conselho e pela orientação que você me deu quando a Sofia teve púrpura. Se não fosse aquela orientação, eu não sei o que teria acontecido. E eu te agradeço porque foi um momento que, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. E todo apoio, você ali falando, eu nunca vou me esquecer. Larissa, por favor, veja aqui o resultado do exame da minha filha. E você falou, Raira, cadê a Sofia? E pelo quadro clínico, pra mim, tava normal. E ali eu entrei como mãe, eu deixei meu lado profissional. Falei, tá na escola, porque tava tudo tranquilo. Pega ela, corre, porque a plaqueta tá muito baixa. E ali veio todo o desencadeamento da púrpura. E você me perguntando, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como que você tá aí? Eu, de coração, muito obrigada. Muito obrigada por isso. Imagina. Por todo esse apoio. Você foi um braço ali pra mim, pra me acalmar, pra me deixar a par. A gente, como profissional, você conversando ali comigo, olha, o problema não é a clínica, é justamente as plaquetas baixas, e você fazendo entendimento, e muitas vezes tirando dúvidas minhas como mãe. Então, assim, eu só tenho te agradecer por isso. Imagina, tô sempre aí. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Clique no like, se inscreva no canal. Um beijo, um abraço e fique com Deus.